Ela me tirou da sala de cirurgia. Eu digo para ela sempre, você me tirou de dentro da sala, porque eu tava, né, com os 2 pés lá dentro e estava realmente disposta a cair na faca. E graças a Deus, não precisou de nada disso. Não só descobri um caminho, como eu percorri esse caminho. Eu descobri como sair do mundo de mentiras que me faziam chorar dentro de um provador de roupa para um mundo de verdades que hoje me faz sorrir sempre, porque eu tenho a liberdade de usar a roupa que eu quero sem me sentir mal com isso. Esse caminho, que embora muitas não sabem, são caminhos que as celebridades, que mães utilizam e conseguem recuperar a barriga que tinham de antes da gestação. Então me fica a pergunta, qual que é a sensação de melhorar a barriga? E eu digo, são múltiplas sensações, porque a mistura a sensação de liberdade, de poder colocar um biquíni para ir para uma praia num dia ensolarado. Mistura a sensação de tirar a foto que você sempre quis, sem precisar se esconder, sem precisar editar aquela foto. Sensação de liberdade de conseguir o que quer, de ter a barriga que realmente te pertence. E a partir de agora, eu volto para te buscar, para você caminhar comigo. Eu vou caminhar contigo por esse caminho até o mundo das verdades, que também vão te fazer sorrir. Seja muito bem-vinda à semana Dando Adeus à Pochete, onde você vai saber toda a verdade que não te contam sobre acabar com a barriga que não te pertence. Sem precisar passar fome, sem cirurgias, sem passar pela prisão da cinta e sem lágrimas de vergonha e frustração. Troque as mentiras pela verdade. Troque sua frustração por satisfação. Troque sua prisão por liberdade. Troque suas lágrimas pelo sorriso. Olá, seja muito bem-vinda você que está assistindo essa aula, a segunda aula da semana, Dando Adeus à Pochete. Para você que está a primeira vez aqui também, seja bem-vinda também. Meu nome é Ellen Valeri, eu sou especialista no tratamento da diástase, na técnica da barriga negativa, sou formada em educação física, sou personal trainer há mais de 10 anos. Esse aqui, ó, esse número que você está vendo aqui, porque hoje é meu aniversário, então eu tô comemorando meu aniversário com vocês. 34 aninhos nas costas com essa carinha aqui de 50, brincadeira. Mas hoje é de fato meu aniversário, então, ó, tô aqui comemorando com vocês. Vou passar aí, vou dar mais uma aula para vocês e vamos lá. Ó, lembrando para você que nessa semana você vai descobrir a verdade de como eliminar essa barriguinha que não te pertence. Você vai eliminar, vai descobrir como que você vai eliminar a pochete. O nome do evento aqui é Dando Adeus à Pochete, mas é para qualquer tipo de barriga, tá? Se você tem pochete, se você tem aquela barriguinha de estômago alto, se você tem barriguinha de avental, barriguinha de grávida, sem estar grávida, qualquer que seja a aparência da sua barriga, nessa aula aqui, nessa semana, você vai entender o que você deve fazer de fato para eliminar, para se ver livre aí dessa barriguinha indesejável, tá? Hoje você vai entender você vai entender mais sobre as técnicas que eu utilizo, sobre as técnicas utilizadas por várias mamães famosas, como a Gisele Bündchen, sabia? Ela utilizou essa técnica aí, hein? Para recuperar a barriguinha, tá? Então, a barriguinha que elas tinham lá antes da gestação, antes de serem mamães, elas usaram dessa técnica que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, tá? Eu vou mostrar hoje essas técnicas para recuperar a barriga depois da gestação. E ó, não é só para mamães não, tá? É para qualquer mulher, independente se teve filho ou não, consegue recuperar a barriga com as técnicas, com os exercícios corretos. E eu vou até mostrar para você um depoimento da Ludmilla, que é uma querida, uma aluna minha, muito querida, e vou pedir para Luquinha, coloca aí na tela pra gente escutar a Lud falar um pouquinho da experiência dela com esses exercícios. Então, me chamo Ludmilla,
Tenho 35 anos, né? Um filho. De tanto pesquisar sobre como eliminar barriga, perder barriga, diminuir pochete, né? Então ela foi aparecendo ali pra mim e eu sempre pulava os stories, né? Eu fiz, esse negócio não deve dar certo. Depois do filho, né? As estrias e a pochetezinha me incomodavam bastante. As estrias eu fiz alguns procedimentos, deram uma diminuída, mas a pochete continuava ali firme e forte. E aí eu passei a seguir a Ellen, né? Me chamou a atenção, mas eu fiquei, meu Deus do céu, esse negócio não vai dar certo comigo. Vou começar, não vou dar continuidade e não vou perder nada, né? Mas alguma coisa dizia assim, vai, Ludmila, vai. E deu certo. Perdi minhas medidas, minha pochete diminuiu, assim, absurdamente, né, visível. E eu sou suspeita de falar. São apenas só 3 mesezinhos que passa assim, ó, voando. E eu sou muito grata porque, assim, ela me tirou da sala de cirurgia. Eu digo pra ela sempre, você me tirou de dentro da sala, porque eu tava, né, com os 2 pés lá dentro. Já tinha feito consulta, já tinha, né, passado por alguns procedimentos, alguns exames e estava realmente disposta a cair na faca. E graças a Deus, não precisou de nada disso, né? Ela dá um suporte maravilhoso. Hoje, posso dizer assim, que eu sou uma outra pessoa, né? Então, assim, eu sou muito grata a Ellen, né? Mais uma vez, obrigada pelo seu curso e pela sua atenção. Então, assim, pode ser que mudou minha radical, tá? Viu só que incrível ela falar ali, né? Para mim é uma emoção muito grande, eu acho muito incrível isso, principalmente ela falar que ela saiu de uma sala de cirurgia, que é justamente isso que eu quero trazer para vocês. A gente deixar de achar, né? De pensar nessas mentiras que só a cirurgia, que só isso, que só aquilo outro, que é a solução para nossa barriga e não. Então, olha, Lud, beijo para você. Vamos voltar, vamos começar. Se você assistiu a aula de ontem, na aula de ontem a gente viu, né? A gente entendeu o que é diástase, quais os tipos de diástase. Se você tem a diástase a funcional, lembra que eu pedi para vocês fazerem o teste e anotar. Eu vi ontem que vocês colocaram nos comentários para mim. Se quiser colocar novamente, qual é o seu tipo de diástase? Aonde que ela tá, se é umbilical, supraumbilical, para baixo. Mostrei ali quais os tipos de barriga, né? Então, dependendo do tipo de diástase, normalmente você tem um tipinho ali, um tipo de barriga diferente. Quem pode ter a diástase também, a gente falou, eu falei sobre quem pode ter, quem não pode ter, o que é comum, o que não é. E que muitas vezes a gente confunde, assim como eu confundi, eu achava, né, que a minha barriga era gordura, que eu precisava comer menos, que eu precisava me exercitar mais, e não. Eu não conseguia perder a barriga por causa da diástase e muitas mulheres, como eu já mostrei ontem, vou mostrar aqui como foi o caso da Ludmila, ela também achava, né, que o caso dela ali era só cirurgia, mas não. É a bendita da diástase. Então ontem, se você por acaso você não assistiu, depois você, assim que terminar essa aula, você corre para assistir a aula de ontem, porque ela é extremamente importante para você conseguir entender tudo o que vai acontecer aqui nessa semana, tá? Então, mais uma vez, não hoje a gente vai entender que não é cirurgia, não é cinta, não é nada disso que a gente precisa fazer para conseguir resolver aí a nossa barriguinha, principalmente se você tem diástase. Não é isso que vai... A gente tem ali uma técnica, tem os exercícios corretos para conseguir acabar com a barriga e até afinar a cintura. Olha que coisa boa. Quem não quer aí ter uma cinturinha mais fina? Tem gente que acha que não tem como afinar a cintura com exercício. E eu vou te provar que tem, tá? Se você não tá fazendo os exercícios ainda que eu trago todo santo dia que eu faço com vocês lá no Instagram, você me conheceu agora, nessa semana, hoje eu vou te mostrar que sim, que você consegue perder barriga, inclusive afinar a cintura com exercícios. Então, ó,
vamos lá, vou começar a explicar sobre os exercícios e mais uma vez, se por acaso você não assistiu a aula de ontem, assiste a aula de ontem assim que acabar essa aula, tá? Pode assistir essa aula de hoje, mas depois você assiste a aula de ontem que ela vai ficar disponível para você até o dia 15. Então, hoje é dia 13, até o dia 15, mais 2 dias você consegue assistir, tá certo? Vamos lá, eu tô dando uma olhada aqui porque eu já falei pra vocês que é tudo muito, muito novo, muito diferente, essa coisa de YouTube pra mim. Eu tô acostumada a fazer live lá no Instagram, mas vamos continuar. Hoje, vamos fazer aí, vamos começar a aula. Hoje você vai descobrir como que funciona, tá? Essas técnicas que, como eu falei ontem lá também, pouquíssimas pessoas tinham acesso. E muitas dessas famosas que você acha que... Nossa, como voltou esse corpo tão rápido, porque elas faziam esses exercícios. O que é isso aí? Acabou de chegar pra você. Ah, pronto. Presentinho de aniversário. Pode abrir? Pode abrir. A gente tá ficando velho, ó. A gente perde o aniversário aqui, a gente fica com o aniversário, mas ganha presente, ó. Vamos lá, vamos ver o que é isso. Tô vendo que o bichinho tá ali, ó, e eu tô tentando ler, tô tentando falar com vocês aqui, o bichinho tá aqui do lado. Este presente é pra você, parabenizando-a pelo seu aniversário, obrigada, meus 34 anos com a minha carinha de 14, brincadeira. E também pra todas as pessoas que estão assistindo sua aula. Ó, vocês se deram bem, hein? Só que esse presente tem um dia... Esse presente tem um dia e horário para ser aberto. Não posso abrir agora, não? Ah, pronto. Ó. Amanhã às 19h30. Tá bom, amanhã às 19h30 é o horário da aula. Ao final da aula, leia o cartão que está dentro do envelope da sua equipe. Que cartão? Outro cartão? Esse aqui? Esse cartão. Então esse eu não vou ler agora? Só mais tarde. Só no final da aula. Esse aqui também não posso abrir? Também não. Esse só amanhã. Mas meu aniversário é hoje. Mas o presente tem que vir amanhã, né? Mas o presente é pra mim. Não, mas elas têm que estar junto com você pra comemorar tudo isso. Tá vendo, gente? Como é legal assim, ó, uma equipe que te trola, viu? Parabéns, viu? Mas obrigado, ó, bom que vocês ganharam o presente junto comigo, vamos ver. Vou até deixar aqui, porque senão eu vou esquecer. Que a gente vai ficando velho, a memória vai falhando. Vamos lá, já li o um, eu vou deixar um aqui e depois eu leio o outro. Vou até beber uma água que deu uma descompensada na pessoa aqui. Vamos lá, vamos lá. Tomara que pelo menos ninguém me toque a campainha hoje, porque ontem no meio da aula já tocou campainha, cachorro começou a latir, mas não tem jeito, né? Ao vivo é assim mesmo. Voltei. Então hoje você vai entender. Fiquei descompensada, gente, ó. Ai, que vale muito a pena esse presente, viu? Hoje você vai entender quais são essas técnicas, tá? O que são essas técnicas, o que é esse exercício, o que eu falo. E eu vou falar, são 2 técnicas que eu utilizo para o tratamento da diástase, para toda aquela história que eu te contei ontem, né? Se você não viu, você assiste lá ontem. Então eu contei ontem para você que eu tive diástase, eu não sabia o que era, não sabia como resolver, e aí eu fiz, né, me especializei e vi que de fato as 2 técnicas são as melhores para se resolver, seja diástase, seja qualquer barriguinha aí que não é problema de gordura. E eu vou começar falando do hipopressivo, tá? Então eu vou começar falando para vocês da técnica hipopressiva. Não sei se você já ouviu, né, já me acompanha ou não, mas vou começar desde o começo. Para você entender, hipopressivo, muita gente acha que é o vácuo, né? Lógico que é o vácuo que chama atenção, mas muita gente acha que hipopressivo é só fazer vácuo. E não é. Hipopressivo é uma técnica que ela é pautada no RPG, então sempre falo, hipopressivo tem postura, respiração e vácuo. Então o hipopressivo ele é pautado no RPG, no yoga e na técnica Stomach Vacuum. O Stomach Vacuum ele é uma técnica que começou a ser conhecida pelos fisiculturistas
da época que o Arnold Schwarzenegger era fisiculturista. Então, se você pesquisar aí na internet, no Google, você pode colocar vácuo Arnold, que vai aparecer ele fazendo o vácuo, somente o stomach vacuum, somente o vácuo, tá? Que essa técnica não é de hoje. Então, muita gente acha que é uma coisa nova, mas não. Qual que é a diferença do hipopressivo e do vácuo? O vácuo é o ato ali só de sugar a barriga. E o hipopressivo não. O hipopressivo tem a junção das posturas. Então, dentro da técnica, a gente tem quase 60 posturas entre variação ali de braço, de perna, de postura. Então, tem quase 60 posturas diferentes, tá? Muitas meninas me perguntam lá no Instagram, só consigo fazer essa? Posso ficar numa postura só? Poder você pode, mas você não vai ter resultado. Porque se não precisasse variar, não existiriam tantas posturas diferentes. Então, tem ali postura certinho para você fazer. Tem uma respiração correta para você fazer, não é respirar de qualquer jeito. Então, tem uma respiração correta para se fazer, que é pautado na parte da respiração do stomach vacuum. Ele dá uma juntada ali nessa técnica do stomach vacuum, e a parte da respiração pautado no yoga. Então, não sei se tem alguém aqui que pratica yoga ou não. Então, a parte que é usada é a técnica do yoga lá, o Dhyana Bandha, tá certo? A junção desses 3 elementos se dá o hipopressivo. Então, hipopressivo não é vácuo, não é para ficar sugando a barriga, não é o tanto que você suga a barriga, se você suga mais, se você suga menos, se você fica mais tempo sem respirar, menos tempo sem respirar, não é isso que te traz resultado. É você fazer corretamente a junção de postura, respiração e o vácuo, que tem uma maneira específica de fazer o vácuo, tá? Não é só puxar a barriga de qualquer jeito. Não, tem um jeito certinho e eu vou explicar para vocês como que faz, tá certo? Então, uma das técnicas é a técnica hipopressiva. Beleza, Ellen, o que esse hipopressivo vai me trazer de bom, né? Por que eu deveria fazer o hipopressivo se eu já faço aí outro tipo de atividade? O hipopressivo, os exercícios hipopressivos, eu falo exercícios hipopressivos, tá? Deixa eu só voltar aqui. Eu não falo abdominal hipopressivo, são exercícios hipopressivos. Por que eu não utilizo o termo abdominal hipopressivo? Porque a gente não trabalha só com a barriga. A gente trabalha o nosso corpo como um todo. Então, a gente vai melhorar a postura, a gente vai diminuir escape de xixi, se por acaso você tem ali o escape de xixi. A incontinência urinária, existem graus de incontinência urinária, né? Então, tem aquela pessoa que ri ou espirra e tem um escape de xixi. Existe aquela pessoa que só vai ter um escape quando está fazendo uma aula de jump, quando está correndo, quando está fazendo um exercício de impacto. E existe a incontinência de urgência. Então, se você não tem escape, porém, você entrou no carro para, sei lá, fazer uma viagem, ou você está chegando na sua casa, deu aquela vontade louca, absurda de ir no banheiro e você não consegue segurar, não consegue chegar até o banheiro. Isso já aconteceu comigo, tá? E algumas vezes, não foi uma vez só, não. Eu nunca tive o escape de xixi ali ao espirrar, não, mas esse escape de urgência eu tinha, e tinha bastante, não conseguia segurar. Isso é comum acontecer com nós mulheres, mas não é normal, não deve acontecer. Então é por isso que eu não falo abdominal hipopressivo, eu falo exercícios hipopressivos, porque a gente vai melhorar todo o nosso núcleo, né? Além da postura. Eu já tive alunas ali com grauzinho de escoliose que conseguiu melhorar. Então, melhora todo o nosso corpo, não é só a barriga, tá? Só para ficar claro aí que não é abdominal hipopressivo, são exercícios hipopressivos. A gente vai, com esses exercícios, a gente consegue melhorar postura, o escape de xixi que eu falei,
A gente vai resolver, vai tratar a diástase, que foi o que eu trouxe para vocês ontem. Não tem diástase, Ellen? Consigo perder a barriga com hipopressivo? Consegue, porque a gente vai atingir a musculatura profunda do nosso núcleo. Não é só aqui a parede abdominal, os retos abdominais, os gominhos. Não, a gente atinge a musculatura profunda. Então, a gente consegue retrair a nossa barriga, a gente consegue afinar a nossa cintura. Por que a gente consegue isso? Porque a gente atinge a musculatura profunda. Essa musculatura profunda tem um músculo em específico que é muito lindo, muito maravilhoso, que ele tem o desenho exato de uma cinta, tá? E ele pega aqui, ó, nas costas, pega aqui na cintura, que é o nosso transverso abdominal. Essa musculatura profunda, ela é diferente da nossa musculatura superficial. Então, só para você ter uma ideia, né? Quando você faz lá o exercício de bíceps na academia, quanto mais você trabalha, né? Ele vai aumentando de tamanho, porque é uma musculatura superficial. A musculatura profunda, quanto mais você trabalha, mais ela vai retraindo, mais ela vai te apertando, porque quanto você vai trabalhando essa musculatura e ela vai tensionando, tá? Ela te aperta, ela te mantém na postura, ela te retrai a barriga. Então, essa é a grande diferença aí dos exercícios convencionais que atingem as fibras musculares de força, como um exercício de bíceps, uma musculação, um crossfit, um pilates, sei lá, qualquer exercício de força que você faça, dos exercícios hipopressivos. Então, quando eu falo para você, quem me acompanha lá no Instagram, que eu falo, vamos fazer os 5 minutos, é para ficar os 5 minutos na postura, não é para ficar se desalinhando, porque se a gente não fica na postura, a gente não consegue atingir a musculatura lá profunda. E por que não? Porque essa musculatura profunda, eu acabei de falar, né, que a gente tem ali as fibras de força, que reagem aos exercícios convencionais, que também a gente precisa fazer, né, a gente precisa melhorar a força, e a gente tem os exercícios, as fibras musculares de tônus, que reagem, que não vão os exercícios de força, os exercícios convencionais, eles não vão conseguir atingir essas fibras musculares. Então, a gente precisa dos exercícios hipopressivos para atingir essa musculatura profunda. E a nossa musculatura profunda ela é responsável pela estabilização do nosso tronco. Por isso que, quando a gente está com essa musculatura fraca, a gente fica lá sem postura. Principalmente hoje em dia, né? Que a maioria tá trabalhando em casa, sentado o tempo todo. Você tá lá, começa assim, na hora que você vê, você já tá toda curvada, toda torta, trabalhando lá no seu computador, porque a sua musculatura profunda, ela tá fraca, ela não consegue te sustentar. Tá certo? Então, hipopressivo é essa junção de postura, respiração e vácuo, e atinge a nossa musculatura profunda através das fibras de tônus, das fibras estabilizadoras. E só para vocês entenderem um pouquinho, né, esse negócio de fibra, ele é meio complicadinho, meio difícil, pode ser um pouquinho difícil de entender. Opa, pisei no fio aqui. Só para você entender um pouquinho, por que os exercícios hipopressivos eles dão tanto resultado? Nosso núcleo, né? Ontem eu expliquei lá que a gente tem aqui o teto, o chão da nossa casa e as paredes. O nosso núcleo, ele tem 69% de fibras musculares de tônus. Ou seja, não adianta ficar fazendo exercício convencional que vai atingir só as fibras de força, se a maior parte das fibras musculares do nosso núcleo, né, do seu, do nosso, são de tônus, são fibras de estabilização, tá? Então, por isso que a gente precisa ali dos exercícios corretos para recuperar a diástase, para afinar a cintura, para melhorar a postura, para tratar também as disfunções ali de assoalho pélvico, que a gente consegue tratar de disfunção de assoalho pélvico também com esses exercícios, tá certo? Além dos exercícios hipopressivos, como eu estava falando, a gente tem duas técnicas, né, que eu utilizo, são duas técnicas para a recuperação do nosso núcleo. Quem tem diástase,
Eu vou falar já já sobre isso, tá? Então fica aqui que eu já vou chegar nessa parte do exercício. Mas quem tem diástase, principalmente se é uma diástase afuncional, ou se você não tem competência abdominal, que foi o que eu falei ontem, tem alguns exercícios que a gente não pode fazer. Porém, a gente precisa devolver a força para o nosso abdômen, né? Principalmente as mamães. A gente, depois que tem neném, a gente perde muita força no abdômen. E como que eu vou devolver a força do nosso abdômen? Porque com o hipopressivo eu vou devolver o tônus. Então, o que é o tônus? Quando a musculatura fica flácida, é porque eu não tenho tônus. Então, eu preciso ir trabalhando para retrair, para devolver o tônus, para acabar com essa flacidez na barriga, né? Beleza, Ellen. E como que eu vou trabalhar a força se eu não posso fazer alguns exercícios? Aí entra outra técnica, que vai... As duas técnicas juntas, elas vão ali resolver o seu caso. Então, você não pode fazer, né, alguns exercícios que eu já vou explicar para você o que você pode, o que você não pode. Você vai fazer o RAP, você vai fazer a respiração com ativação profunda, que vai tratar, que vai atingir a sua musculatura de força, tá? Então, por que as duas técnicas são tão perfeitas juntas? Porque elas conseguem atingir 100% das fibras musculares do seu núcleo, tá certo? O que é o RAP, né? Então eu expliquei lá o que é o hipopressivo e o que raio que é RAP. RAP é respiração com ativação profunda. Eu vou te mostrar já, vou te explicar já o que é. Então, o hipopressivo, quando você olha lá, né, se você já viu no meu Instagram, quando você olha que tem aquele vácuo, que a barriga ela murcha para dentro, esse é o hipopressivo. Então, deixa eu fazer aqui rapidinho só para você entender o que eu tô falando. Vou fazer uma postura aqui de hipopressivo, tá? Ó. Essa é uma postura de hipopressivo. Então, depois eu vou te explicar melhor como fazer isso, tá? Mas só para você entender o que eu tô falando, essa é uma postura de hipopressivo. No hipopressivo, se você já faz ou não, você percebe que primeiro eu solto todo o ar, prendo a respiração e eu sugo a barriga. Na respiração com ativação profunda, eu não prendo a respiração. Então, no hipopressivo, eu vou me manter na postura o tempo todo. No RAP, eu vou fazer a ativação e eu vou me movimentar, tá? Então, no RAP, ele não é visual, tá? Então, ó, eu vou mostrar aqui, eu vou fazer, mas ele não é visual. Então, no RAP, eu inspiro. Enquanto eu tô soltando o ar, eu vou ativando, ó. Então, eu vou ativando de fora para dentro, de baixo para cima. Por quê? Porque eu vou... ele vem, né? O transverso abdominal, ele vai me apertar. E aí você vai sentir que tem aqui, parece que tem uma mão te segurando. E por que de baixo para cima? Eu tenho que imaginar que eu tô fechando um zíper. Lembra que eu falei que temos aqui o chão da nossa casa? Eu não quero nada empurrando ele para baixo. Já não basta a gente ficar em pé, a gente andar, a gente correr, a gente fazer todas as atividades do dia a dia. Durante os exercícios ali, as técnicas, os exercícios específicos, eu quero que você tire essa pressão de assoalho pélvico. Então, tem uma maneira correta a se fazer. Não é só travar o abdômen de qualquer jeito, tá? Então, só para você entender aí o que é hipopressivo e o que é RAP. Ficou claro? Coloca aí no chat para mim se ficou claro a diferença das duas coisas. Tanto que o hipopressivo ele vai trabalhar com a musculatura profunda, com as fibras de tônus, e o RAP vai trabalhar com a musculatura com as fibras de força, tá? Então a gente consegue trabalhar dois tipos de fibra do nosso núcleo, tá? E eu já vou até responder aqui para vocês, já vou até falar que vocês, principalmente no hipopressivo, tá? No hipopressivo vocês ficam assim, ai Ellen, mas a minha costela não aparece desse jeito, a minha barriga não entra, eu só consigo fazer numa postura X. Então, não. Primeiro,
a costela ela não vai aparecer de todo mundo, porque cada um tem um corpo diferente, cada um tem uma anatomia diferente, né? Não é porque o seu vácuo ele entra mais numa postura X que você só consegue fazer naquela postura. Não. Quando eu comecei a praticar, a postura sentada, minha barriga não entrava, mas de jeito nenhum. Não entrava. Consegui mudar isso como? Treinando, fazendo, né? E tendo paciência. Não é de um dia para o outro. Quando você faz o vácuo, tem um segredinho que eu sempre mostro para vocês. Tem gente que a barriga não vai entrar mesmo. E isso é independente se você é magrinho ou se você é gordinha. Independente se a sua barriga não é muito avantajada ou se é muito avantajada. Já vi mulher magrinha que a barriga não entra. Já vi mulher que tem um pouquinho mais de barriga, que é mais gordinha, que a barriga entra muito e vice-versa, tá? Isso não é parâmetro. Porém, para você que a barriga não entra, eu já vou te dar a dica já. Eu não tô explicando aqui, ó, o que é, quais são as técnicas. Já vou falar dos exercícios que você pode e que não pode, mas já vou te dar a dica já, tá? Não faz diferença se a sua barriga entra muito ou se a sua barriga entra pouco. Tem uma maneira de saber, né, que é aqui, ó, pelo buraquinho da garganta. Quando você faz o vácuo, se não apareceu na barriga, mas se você olha aqui na garganta, você olha lá no espelho, né? Lógico que você não vai fazer o tempo todo no espelho, mas você vai olhar e falar, não, tô fazendo direito porque deu uma afundadinha, tá? Então, não fique preocupada se por acaso a sua costela não aparece, se a sua costela não abre, se a sua barriga não entra. Não é isso que vai te trazer resultado. O vácuo, ele entrou na técnica hipopressiva só para potencializar os resultados. Então, postura, respiração e vácuo. O vácuo, ele é ali 30% da técnica só. Você se manter na postura, você se manter com a respiração correta, você já consegue resultado. Se você sabe fazer o vácuo corretamente, fechou. Não faz diferença se a sua barriga entra muito, se a sua barriga entra pouco. Não é isso que te traz resultado. Tá certo? Deixa eu beber uma água aqui. Coloca aí no chat para mim se você conseguiu entender mais uma, né, sobre o hipopressivo, sobre o RAP, se ficou claro aí para eu saber se eu posso continuar. Por que eu tô falando isso, né? Dessa questão da costela, do vácuo. Tem gente que fica preocupada, eu não consigo fazer, eu só sei fazer nessa postura. Se você faz corretamente, você consegue resultado. Independente se a costela vai abrir, se não vai, se vai aparecer, se não vai, se o vácuo vai entrar, se entra mais numa postura, se entra mais na outra. A gente precisa sim passar por várias posturas, a gente precisa aprender várias posturas. Mas, para você que já tentou fazer, né? Eu sei que eu já tinha tentado fazer. Antes de eu estudar sobre, eu já tinha tentado fazer. Então, para você que já tentou, para você que não viu o resultado, né? Não deu certo, para mim não funcionou. Você tem que saber se você fez de maneira correta. Se você fez a respiração correta, se você fez as posturas certinho. E principalmente, independente do vácuo entrar ou não, se você fez o vácuo da maneira correta, tá? Mais água aqui. Lembra que eu pedi para vocês fazerem ontem os testes da diástase? Se você tem diástase, se você não tem diástase, se a sua diástase ela é afuncional ou não. Eu quero te explicar agora o que você pode fazer de exercício e o que você não pode fazer, tá? Por que eu quero te explicar isso? Porque se você tem diástase e se você não sabe quais os exercícios você pode ou você não pode, você vai piorar seu caso. E eu não quero que você piore seu caso. Eu fiz essa semana para você conseguir melhorar a sua barriga, tá certo? Então vamos lá. Se você tem
Mas não é receitinha de bolo, tá, gente? Então, se você não fez o teste, você volta na aula de ontem e você faz o teste para você saber qual que é o seu caso. Se você tem diástase, presta atenção, se você tem diástase, você tem o afastamento e você tem o cone, né? Você tem diástase e na hora que você fez o teste, você viu ali que você tem o cone, a sua diástase ela é uma diástase afuncional. Você vai evitar exercícios abdominais convencionais, pranchas. Eu não sei se você treina em academia ou não, se você faz outra atividade ou não, mas se você treina em academia, você vai evitar pegar muito peso na academia, tá? Vamos supor, você tá lá fazendo um leg press e tá mega pesado, evita, pelo menos até tratar esse cone, tá? Não é que você não precisa fazer, você não pode fazer nunca mais, não, é evitar até você tratar esse cone. Ellen, mas eu posso fazer o leg press? Pode, mas com uma carga moderada ali, moderada leve. Não quero que você faça uma mega pesado, porque isso vai te prejudicar. E por que vai te prejudicar? Vamos imaginar, não tem nada para eu segurar, mas vamos imaginar que você está fazendo um agachamento, né? Um agachamento com a barra aqui, ou um agachamento aqui, ou até mesmo treino comigo, que eu faço lá com a bolsa. Então, se você está fazendo um agachamento, enquanto a sua barriga está aqui, ó, bonitinha, sem estufar, beleza, você pode fazer. Se você não tem competência abdominal, o que vai acontecer? Você vai fazer o agachamento e a sua barriga vai fazer isso aqui, ó. Ela vai estufar, porque você não tem competência abdominal. Ela vai estufar porque você não tem força, você não tem tônus. E aí você tá lá, fazendo o seu agachamento, com a sua barrigona lá pra frente, vai cada vez mais piorar a sua diástase, tá? Então, não é que o exercício é ruim, não. Seu corpo ele não está preparado para aquele tipo de exercício. E eu dei o exemplo aqui do agachamento, mas é mais para você conseguir ver essa parte do estufamento da barriga. Então, se a sua diástase ela é afuncional, que é sim um grau mais delicado, vamos dizer assim, né? Um grau mais delicado da diástase, evite abdominais convencionais, evite pranchas de barriga para baixo, porque você tá lá na prancha de barriga para baixo, tá forçando sua barriga para baixo, tá forçando sua diástase a abrir, tá? Isso prancha, eu tô falando de prancha que você tá lá fazendo força, não tô falando de dormir de barriga para baixo, hein? Quando você tá dormindo de barriga para baixo, você não tá aumentando pressão, você não tá fazendo força, tô falando da prancha. Exercícios com muita carga, e você vai evitar também exercícios com impacto. Poxa vida, Ellen, mas eu não posso fazer nada? Lógico que você pode fazer um monte de coisa. Eu faço aqui os treinos segunda, quarta e sexta e acho que, sei lá, quanto tempo aí que eu não faço um exercício que pula, a gente consegue cansar no exercício. Então, você pode fazer muita coisa, você só vai evitar por um período esse tipo de exercício, tá? Então, diástase afuncional. Se você tem uma diástase que ela é funcional, ou seja, você tem a diástase, você tem o afastamento da musculatura, porém você fez o teste lá, tanto do abdominal quanto da tosse, e você viu que a sua barriga ela fica no lugar, ela fica quietinha ali, você consegue aumentar a pressão dentro do seu abdômen sem a barriga estufar. Você está liberada para fazer os exercícios, mesmo tendo diástase, tá? Porém, você precisa aprender a fazer o RAP. Por quê? Se você não faz o RAP, que é o que que eu falei, né? Que o hipopressivo a gente fica estático ali, paradinho na postura. O RAP a gente ativa o abdômen e faz movimento. Então, você vai aprender a fazer o RAP para saber, para ter segurança para fazer os seus exercícios, tá certo? Então, diástase funcional, que é o afastamento, sem a barriga estufar, você tá liberada para fazer os exercícios. Você não tem diástase, só que você não tem competência abdominal. Se você não sabe fazer o RAP, mesmo sem ter a diástase, não é interessante você fazer esses exercícios, tá? Não é interessante porque se você não tem, você pode desenvolver e você pode piorar a sua barriga.
E o RAP, ele não ele parece complicadinho porque a gente não consegue ver, mas com o treino, com o tempo, né, a gente consegue inserir ele ali no dia a dia dos exercícios, tanto nos treinos quanto no nosso dia a dia de vai varrer uma casa, vai lavar um banheiro, vai pegar um filho no colo, tá? Então, isso. Quem tem escape de xixi, então tem lá escape de xixi. Se você tem diástase ou não tem diástase, mas você não tem competência perineal, você tem o escape. Não faça exercícios com impacto. Imagina só, sua musculatura tá fraca, você tá ali pulando, pula o tempo todo, forçando cada vez mais seu assoalho pélvico lá para baixo. Não faça. Por quê? Quanto mais você fizer, mais vai piorar, tá? É isso, falei tudo, né? Falei se você tem diástase afuncional. A localização da diástase, ela é independente, tá bom? A localização da diástase é só para você saber qual é o tipo de diástase que você tem. Então, o que vai mandar ali se você pode ou se você não pode fazer os exercícios é se você tem uma diástase funcional ou se você tem uma diástase afuncional. E mesmo para quem não tem diástase, tem aí as competências também que acabam... você acaba seguindo, você segue a mesma coisa. Ellen, nossa, eu faço crossfit, faço sei lá que tipo de exercício há muito tempo e não consigo perder minha barriga e vi aqui que não tem diástase. Por quê? Porque muito provavelmente você não consegue fazer a ativação do seu abdômen e aí cada vez que você faz lá o exercício de alto impacto, seja o abdominal ou qualquer outro, né, de alto impacto, de alto esforço, você não ativa o seu abdômen e você vai piorando cada vez mais a aparência da sua barriga, tá? Então, esses exercícios errados, não é que o exercício é errado, não é que você não deve fazer esses exercícios. Eu tô inserindo aqui esses exercícios para quem tem diástase. Não estou demonizando nenhum tipo de exercício, né? Não tem assim, mas eu posso correr. Se você tem escape de xixi, quanto mais você correr, mais você vai piorar seu escape. Se você tem uma diástase afuncional, quanto mais você correr, mais você vai piorar sua diástase. Se você não tem, você tem a diástase, mas você tem competência abdominal e perineal, beleza, pode correr à vontade, correr é uma delícia. Eu adoro correr, principalmente correr na praia, tá? Não são os exercícios que são ruins, é o seu corpo que ainda não está preparado para fazer esses exercícios. E por que é muito importante eu falar isso para você? Mais uma vez, quanto mais você faz exercício errado, mais tempo vai demorar para você recuperar sua barriga, tá? Nunca mais eu vou poder fazer esse tipo de exercício? Não, é somente até você tratar a sua diástase. A partir do momento que você conseguiu tratar a sua diástase, a partir do momento que você conseguiu ali aprender o RAP, sabe como fazer, sabe como ativar, né? Fazer ali uma pré-ativação da sua musculatura, de todo o seu núcleo, você tá liberada, tá bom? É só para você ter ciência de que descobriu que tem diástase, evite esses exercícios para não piorar seu caso. É por isso que muitas vezes você tenta fazer um monte de exercício, fazer um monte de dieta, fazer um monte de coisa e você não tem resultado, você não tem sucesso porque você está fazendo o tipo de exercício errado e você está fazendo coisas para piorar o seu caso. Então não é isso que eu quero, tá? Eu só quero te alertar aqui para você, para abrir seus olhos. Eu quero te alertar para você entender o porquê que você faz e você não consegue perder, tá? E também para você tirar essa ideia da cabeça de que só tem jeito com um milagre, só tem jeito com uma cirurgia, só tem jeito com sei lá o que te falam, que muita gente... Eu já ouvi, não, mas depois que você tem filho, principalmente depois que você tem o segundo filho, seu corpo não volta mais. E é mentira, tá? É mentira. Então, ficou claro, conseguiu entender, coloca aí no chat pra mim se ficou claro o que você pode, o que você não pode fazer tendo diástase ou não tendo diástase, mas você não tem as competências. De repente você não tem diástase, mas você tem escape de xixi,
né? E aí você deve seguir as mesmas orientações. Põe aí no chat para mim que eu vou beber uma água e a gente já vai conversar mais um pouquinho. Olha, eu não sei vocês, mas eu tenho muita sede. Principalmente esse tanto que eu falo, né? Que a pessoa parece um trem desgovernado. Começa a falar, não para mais. Então, vamos lá, ó. Só pra gente conseguir finalizar aqui a aula de hoje, todos esses elementos que eu trouxe para vocês, tanto dos exercícios que eu fazia errado, né? Que eu trabalhava numa academia, eu me matriculei em outra academia achando que eu precisava emagrecer, achando que eu precisava mudar o estímulo, achando que eu precisava ali, ó, pegar mais pesado. E no final das contas, esses exercícios eles acabaram ali piorando um pouco mais ainda a minha barriga, porque eu tinha diástase e não sabia, tá? Então, tudo aqui, exercício que pode, exercício que não pode, os exercícios corretos para você que eu apresentei, que é o hipopressivo e o RAP, que a gente consegue trabalhar de maneira segura e eficiente. Todos esses elementos fizeram, né, o conjunto de tudo, saber o que pode, o que não pode e o que fazer de fato, fizeram com que eu conseguisse melhorar minha barriga, fizeram com que eu conseguisse melhorar, como eu falei ontem lá, a barriga das minhas alunas, não só a barriga das minhas alunas, a barriga ali de quem me acompanha no Instagram, porque tenho muita mulher, quase todo dia eu recebo depoimento, foto de antes e depois. A minha barriga mudou, a minha autoestima mudou. Eu já recebi mensagem de mulher falando que o casamento melhorou. Pensa, o casamento da pessoa melhora. Por quê? E por que melhora? Isso é só prova viva. Porque quando eu tava lá, toda cagada, toda achando que nada ia funcionar, que não ia, né, que eu achava que era só a cirurgia que ia funcionar, não tinha um puto no bolso para fazer uma cirurgia, mas achava que era só a cirurgia que ia funcionar. Nem meu casamento, ele tava legal. Por quê? Eu não gostava de mim, como que eu ia fazer outra pessoa gostar de mim? Se eu não gostava de mim, eu não gostava do que eu via, como que outra pessoa ia gostar de mim? Nada fluía. Eu brigava com meu filho mais velho, o Matheus tem 15 anos, a Gabizinha tem 4. Eu brigava muito com meu filho mais velho porque eu não estava feliz, eu estava infeliz, e aí eu perdi a paciência, né? Tudo isso, a gente não tá bem com a gente desconta no outro. Se a gente não tá feliz, nada no nosso lado, nada à nossa volta flui bem. E não é egoísmo, tá? A gente pensar na gente, a gente cuidar da gente, não é egoísmo. Por que eu te falo que não é egoísmo? Porque se eu não parasse para me cuidar, eu não ia conseguir cuidar do meu filho mais velho, que hoje em dia a gente, né, mudou totalmente a nossa relação. Eu não ia conseguir dar conta da minha pequena, porque você não tem paciência, tudo te irrita, nada tá bom. Não sei se já aconteceu isso com você, mas hoje eu tenho a maturidade de reconhecer isso. E tudo isso era por quê? Porque eu não estava feliz comigo mesma. Eu não me sentia bem, não estava contente. Na época não tinha pandemia ainda. O marido queria sair, eu desesperada. Não tinha um raio de uma roupa de antes que servia em mim. Colocava a roupa não ficava bem, marcava a barriga, ficava horrível. E aí já era motivo para eu me estressar. E aí eu saía de casa bicuda. O que acontecia? Tá vendo como uma coisa vai desenrolando na outra? Então, o que eu já recebi, né, de gente, tô falando das meninas que melhora casamento, melhora relacionamento, melhora até o trabalho, melhora o ambiente, melhora tudo. Uma mulher com autoestima elevada não quer guerra com ninguém. Fala a verdade. Uma mulher com autoestima elevada não quer guerra com nada e com ninguém. Tudo à nossa volta melhora, tá? Não é só a nossa vida. E nós, né, independente se você é mãe ou não, mas agora eu vou falar com quem é mãe, a gente precisa cuidar do outro, né? A gente tem um serzinho ali que depende da gente. Se você não tá bem, como que você cuida do seu serzinho?
do seu ser humaninho, que eu falo, né? A Gabi é meu ser humaninho. Ou o seu ser humanão, que é o Matheus, o meu ser humanão. Se você não consegue cuidar nem de você. E aí você fica sempre se deixando para depois. Ah, depois eu faço, depois eu me cuido, depois eu vejo isso daí. Como que você consegue? Eu, pelo menos, eu não consegui. Eu já tava num momento assim que qualquer coisa me irritava, qualquer coisa me tirava do sério. Tá vendo como eu falo muito, gente? Ó, vamos lá. Então hoje, ó, finalmente você descobriu a verdade aí, tanto dos exercícios, que muitas vezes a gente acha que é falta de exercício ou que é falta de fazer dieta, e não, é falta do exercício correto, é falta de conhecimento. Só de você aplicar, de você entender o que eu te falei hoje, você já vai deixar de errar muito. Eu errei muito, como eu falei ontem, eu errei muito antes de acertar. Então, só de você deixar de errar, você já vai resolver e muito a sua barriga, tá? Sua barriga, seu corpo, enfim. Lembrando para você que, mais uma vez, não que eu lembrei ontem, né? Lembrando para você que hoje também tem um PDF dessa aula, tá? Então, todas as informações dessa aula, você também vai receber um PDF lá no grupo do WhatsApp e também no e-mail. Então, você checa, não saia desse grupo do WhatsApp, porque a gente tá mandando informação lá, tá? No grupo do WhatsApp e no e-mail vai chegar um PDF para você. E essa aula, se caso você chegou depois, essa aula ela vai ficar disponível para você assistir até o dia 15, tá certo? Amanhã a gente vai aprender como que a gente vai fazer. Ó, minha equipe aqui, ó. Minha equipe já tá assim, ó, e eu já ia esquecendo. Pera aí, gente, deixa eu ler aqui. Eu tô muito nojenta com a equipe. Não dou conta de mim. Vamos lá, ó. Amanhã... amanhã o presente é pra vocês, não é pra mim não, ó. Amanhã você não ficará só na teoria, você vai mostrar na prática as técnicas utilizadas pelas mamães famosas que recuperaram o seu corpo. Então tá bom. Então, ó, eu quero... E amanhã tem mais presente aqui dentro, é isso? Esse vai abrir amanhã só. Mas é pra mim, né? Vamos ver. Tem pra você, tem pras meninas, tem pra todo mundo. Essa vamos descobrir amanhã. Amanhã às 7h30, a hora que eu começar, eu posso abrir esse trem? Começou na aula, durante a aula. Amanhã vocês vão fazer. Pronto, gente. Amanhã. Então, ó, amanhã... Pra todo mundo. ó. Amanhã, então, ó. Amanhã não vai ter aula teórica, tá? Amanhã a gente vai fazer aqui, ó, a prática. Então, amanhã venha... Que roupa que eu uso, Ellen? Pode fazer com a roupa que você quiser. Se você estiver assistindo essa live de pijama, você pode fazer. Eu só vou pedir para você não estar de tênis, tá? Vem com uma roupa confortável e você não vai usar tênis, porque a gente não pratica o hipopressivo de tênis. E de preferência, quem for fazer a prática... Quer dizer, você vai fazer a prática, né, gente? Um presentão desse você não vai deixar de fazer. Deixa para jantar depois da live, ou então come antes, porque se você fizer uma refeição pesada, você não vai conseguir fazer a prática. Então você come ali, eu sempre peço para as meninas esperar, depois que comer, esperar 1h30 mais ou menos depois de comer. Então se você tem o hábito de comer nesse horário, das 7h30 às 8 aí, ou você come mais cedo, ou você janta depois que acabar a aula, ó. Depois não vem falar que você não sabia, porque já tá aqui, e se você tiver de estômago cheio, você não vai conseguir fazer, tá? Mas roupa não tem problema, você pode fazer de pijama, só coloca uma meia no pé, porque tá um frio, eu tô de top aqui, mas eu estou com frio, e amanhã a gente faz a prática, tá certo? Acabou? Tem mais alguma coisa para eu falar, gente? Eu vou, deixa eu dar uma lida na minha cola aqui. Ah, tá. Amanhã, o que você vai entender? Amanhã você vai entender mesmo, você vai ter um mapa todo estruturadinho, vou trazer certinho para vocês a prática. Então, hoje você entendeu o que você não pode fazer, você conheceu as técnicas e amanhã você vai fazer na prática um passo a passo, um mapa estruturado para você conseguir acabar com essa barriguinha que não te pertence. Tá certo? Vou deixar um post lá no meu Instagram,
Então, coloca as dúvidas de vocês lá, que eu já consigo responder por lá mesmo, a gente já bate um papo, tá? Então, vou deixar um post lá no meu Instagram. Se você tiver alguma dúvida, o que você achou da aula, você deixa lá pra mim, que a gente já vai batendo um papo por lá, tá? Assim que acabar aqui, eu já posto lá e aí a gente já se fala por lá, tá bom? Amanhã tem presente. Olha, eu espero que esse presente seja um presente bom, que vale a pena, hein? Mas pra vocês eu já vi que vai valer, porque amanhã tem presente pra vocês também. Beijo no coração de vocês e até amanhã pra aula prática. Olá, meu nome é Francine, eu tenho 34 anos, eu tenho 2 filhos, uma menina de 11 anos e um menino de 7 anos. Eu conheci o hipopressivo pelo Instagram. Uma amiga minha estava fazendo, eu entrei em contato, estava fazendo com a Ellen. E eu entrei no grupo e não acreditando muito, porque assim, a vida inteira eu fiz academia, corria atrás, tentava com alimentação e não conseguia resultado nenhum na barriga. Eu tinha estômago alto e tinha uma pochetezinha bem grande. Entrei no grupo e no procedimento de 28 dias que eu fiz corretamente, eu vi uma diferença gritante, que não acreditava. E com isso, a minha autoestima aumentou, a minha vida pessoal mudou, porque quando a gente tá bem com a gente mesma, tudo muda, né? Porque quando a gente não tá bem, nada fica bom, né? Então, assim, eu indico para todas as pessoas que funciona mesmo, que façam, que vocês não vão se arrepender. O hipopressivo e o RAP mudou a minha vida e a Ellen também mudou a minha vida.